Não, som. Agora melhorou, né? Acredito que agora vocês consigam me ouvir. Estamos com alguns problemas técnicos aqui, mas para honra e glória de Deus, nosso culto continua, nossa adoração a Deus será sempre constante. Então nós vamos dar sequência para não nos atrasarmos ainda mais, mas estamos felizes com a presença de cada um de vocês, os que já conseguiram acessar o nosso link. Aproveite esse momento para estender o convite. Como a gente demorou um pouquinho, reforce o convite que o culto já começou. Marque aí o seu amigo nos comentários, mande um link pelo WhatsApp, para que todos possam comparecer, para que todos possam participar, apesar desse inconveniente de nós começarmos um pouco atrasado, bem atrasado, mas com certeza Deus espera por vocês neste momento de adoração, de reverência, de contato com Ele. Então marque lá o seu amigo para que ele venha participar conosco. Vamos fechar nossos olhos? Santo Deus, te exaltamos pelo privilégio de estarmos neste momento em adoração. Aceite o nosso culto e que o nome seja louvado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um hino rapidamente aqui para nós iniciarmos nosso culto, um hino de adoração. Vamos cantar o hino Vinde, Povo do Senhor. Vamos convidar todos os nossos amigos para esse momento de adoração. A Jesus, a Deus o Pai, e ao Espírito de luz, que em bondade nos conduz. Vinde, povo do Senhor, adorai o Deus de amor. Observemos com fervor este dia do Senhor, pois as bênçãos lá do céu aos fiéis as prometeu. Atentai a sua voz, com amor falar a nós. Vinde, povo do Senhor, exaltar o Criador. Quando a igreja
Perfeito. Louvor a Deus. Convidamos já as pessoas, já estão chegando, sejam bem-vindos. E nós estamos com um convidado especial aqui, só checando se ele está conseguindo nos ouvir, se está normal para ele aqui. Deixa eu colocá-lo na tela aqui para a gente poder conversar um pouquinho e iniciarmos esse momento especial também aqui. Está conosco aqui o Kevin. Consegue nos ouvir, Kevin? Sim, boa noite a todos. Boa noite, estamos te ouvindo também. Que bom. O Kevin ficou encarregado hoje de trazer o louvor, a mensagem musical. A igreja que o Kevin frequenta, se não me engano, é Leônidas Moreira, estou certo? Acho que ele já não conseguiu nos ouvir mais. Mas o momento que se segue, então, se não tiver nenhum problema, fica a responsabilidade do Kevin para trazer a mensagem musical. Bom, acho que tivemos alguns problemas também lá do lado do Kevin. Acho que ele está voltando aqui. Kevin, voltou? Acho que nós não estamos conseguindo te ouvir. Está realmente travando. Toda hora que ele consegue voltar, dá uma travada, infelizmente. Boa noite. Enquanto... Oi? Já dá para me ouvir agora? Agora estou te ouvindo. Bem, então acho que é melhor começar agora, né? Enquanto Perfeito. ainda dá. E aí, se cair, os irmãos continuem em espírito de oração, sei que todos vão entender. E que Deus seja louvado neste momento. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar.
Infelizmente, a internet não está nos ajudando. Eu vou chamar aqui a Ana e o Lindomar, vou colocá-los aqui na tela para conversarmos um pouquinho. Eles trouxeram um amigo todo especial que vai trazer a mensagem hoje. Eles vão fazer a apresentação para a gente. Boa noite, irmãos. Boa noite, Leandro. Boa noite aos amigos também que nos acompanham essa noite. Mais uma vez, nós estamos aí com algumas dificuldades, mas acreditamos no poder do nosso Deus e temos a certeza de que, mais uma vez, o Senhor vai nos alimentar com o poder da sua palavra. E esse domingo não poderia ser diferente dos demais. Nós temos uma pessoa toda especial, uma pessoa que é de muito carinho da nossa família, como também da nossa igreja do Mitsutani. Aqueles que já têm alguns anos de igreja aí, já o conhecem, mas muitas pessoas novas aí ainda não conhecem. Mas o Edberto, que é uma pessoa que Deus tem iluminado, Deus tem cuidado e que ele tem aí a cada dia crescido realmente aí para a honra e glória de Deus. E eu fico feliz de, mais uma vez, poder ter ele aqui com a igreja do Mitsutani. E eu sei que, assim como Deus o usou muitas vezes aqui para uma mensagem forte, uma mensagem de reavivamento, de encorajamento, eu acredito que hoje, Edberto, não vai ser diferente. Acredito que hoje também a iluminação do Espírito Santo também vai usar você mais uma vez. Amém. E queria dizer para você que os momentos que se seguem, a igreja do Mitsutani é só ouvido, ok? Que o Espírito Santo possa usá-lo mais uma vez. Amém, irmão. Amém. Meu amigo, não vou falar mais, ele já falou tudo, viu? A palavra dele faça-se a minha. Obrigada. Amém, irmãos. É muito maravilhoso poder estar com vocês. A igreja de Mitsutani é uma igreja que, por muito tempo, tivemos aí juntos em São Paulo. E também tive o privilégio, faz mais ou menos 1 mês e meio atrás, estive também com vocês aqui através da nossa live, né? E eu posso dizer com muita certeza que Deus está conosco nessa noite. Deus tem uma mensagem muito especial para mim e para você, porque com certeza, nesse período em que estamos vivendo, nada melhor do que a segura e a mais certa certeza da palavra de Deus. Então, que você e eu possamos dar ouvidos agora à voz de Deus para entender o recado que Ele tem para mim e para você. Vamos, então, neste momento, curvar nossa fronte para falarmos com Deus. Querido bom Deus, Senhor, nosso Pai, nesta hora especial, queremos ouvir a Tua voz. A Tua igreja está reunida aqui por meio das vias da internet, por meio da tecnologia, através das vibrações, mas, acima de tudo, através da oração. E queremos pedir ao Pai que o Senhor, através da Tua palavra, através da experiência que tivemos contigo, possa realmente repercutir numa edificação espiritual de todos nós. Que possamos ser reavivados de tal maneira que possamos enfrentar a crise que estamos vivendo hoje com fé, com esperança e com amor. São, Pai, essa é a nossa maior súplica. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja em nós, nos iluminando e nos dando o consolo necessário, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, infelizmente o cantor aí não pôde apresentar o seu louvor agora no início, houve esse pequeno corte, mas fica aí, Leandro, a expectativa de colocá-lo no final, tá certo? Vamos aí, vai fazendo os testes aí, se puder, para que ele ainda apresente o louvor, porque é uma grande bênção ouvir a mensagem cantada que toca os nossos corações e nos coloca mais próximo de Deus. Meus queridos, eu gostaria de ver você, né? Queria ver você aí, queria olhar nos seus olhos, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está olhando para você. Jesus, os anjos de Deus estão com você aí nesse momento. Eu não sei se você está em casa, se você está na empresa, se você está em algum outro lugar, mas com certeza Deus quer falar com você nessa noite. O título do sermão é um título diferente. O título é Eu Tive Covid-19. É isso mesmo, você está me ouvindo?
Eu tive Covid-19. Eu acho que você já deve ter conversado com alguém que teve Covid-19, que se recuperou. Você sabe que todos nós sabemos que essa pandemia virou um pânico internacional. E fizeram isso, irmãos, com vários fins maliciosos. Isso está óbvio. Nós já estamos, desde janeiro para cá, com essa pandemia que tem realmente demonstrado ao longo dos dias quantos problemas têm sido gerados pela maneira que trataram com esse mal. Mas também não podemos ignorar o fato de que ela também não é uma gripezinha qualquer, certo? Como igreja, também entendemos, ao estudar as profecias escatológicas, até quero, às vezes, estar explicando melhor, a palavra escatologia vem da palavra grega eschatos, que quer dizer últimos dias. Então, sobre as profecias dos últimos dias, principalmente apontadas no livro de Daniel e no livro do Apocalipse, né? Esses dois livros realmente deixam bem claro que essa pandemia, a maneira que os governos têm tratado, elas são uma preparação para o decreto dominical, tá certo? Por que digo isso? Vocês viram que esses decretos que fizeram agora durante essa pandemia, muitas delas são anti-inconstitucional. É inconstitucional, quer dizer, não é constitucional. Ela está indo contra a Constituição de vários países e as pessoas estão aceitando, aderindo, como sendo motivo para o bem maior, para a saúde das pessoas. Nós sabemos que isso vai se repetir e vai se agravar mais daqui a alguns dias com aquilo que vai se cumprir em Apocalipse capítulo 13. Mas o sermão de hoje, meus irmãos, não tem como objetivo ficar apresentando o número de mortes, estatística, comparando entre os que recuperaram e entre os que morreram. E nem estudar as profecias que podem estar relacionando com a pandemia. Mas será sobre como podemos enfrentar com mais segurança esta pandemia ou outras que poderão surgir e ainda poderão vir outras mais fortes, tá certo? Houve uma pesquisa agora, há poucos dias atrás, eu vi numa matéria, que já estão identificando um vírus mais letal e que pode virar uma pandemia. Então, esse sermão de hoje, ela servirá para você enfrentar essa pandemia que está acontecendo e ainda mais, se vier esta mais forte, como alguns cientistas estão apontando, você poderá enfrentar com muito mais segurança se você praticar os ensinos dessa noite. Por isso que é fundamental. Quem assistiu meu último sermão, lembra que eu falei sobre a atitude que devemos ter diante desta crise. E hoje eu vou falar como enfrentar a pandemia, tá certo? Eu gostaria de perguntar uma coisa para você. Quantos aqui pegaram Covid-19? Não sei se, Leandro, tem como as pessoas participar aqui do chat. Então, se você pode escrever aqui no chat, no YouTube, ou no Facebook, não sei, agora ou é Facebook, você pode escrever aqui, eu tive Covid. Se você puder escrever, escreva, Tem como participe. participar, sim. É só colocar aí nos comentários do Facebook que a gente coloca na tela. Ótimo, então beleza. Então vamos comentar aí, pessoal. Você teve Covid, sim ou não? Diga sim ou diga não, tá ok? Sua participação é muito importante para que a gente possa estar levantando esses dados. Outra coisa importante, você perdeu algum ente querido com a Covid-19? Se você perdeu, também escreva aí. Nós tivemos aí várias pessoas que realmente tiveram um relacionamento próximo a nós. Aqui mesmo em São Francisco, perdemos um pastor jubilado. Ele morreu com a Covid-19. Teve muita complicação. Nós tivemos, assim, vários conhecidos da Igreja da Alvorada mesmo. Um irmão faleceu com a Covid-19 e muitas outras pessoas. Mas eu contraí a Covid-19, irmãos. Eu contraí no dia 26 de julho. Dia 26 de julho,
Irmão Gilberto, acho que tivemos um problema com seu áudio. Seu microfone está fechado. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Pronto, irmão. Vamos ver de onde eu parei agora. Até o dia 26 de julho que você falou que teve Covid-19. 26 de julho. Isso, beleza, irmão. Obrigado por ter feito essa lembrança aí. Então, dia 26 de julho, eu contraí a Covid-19. O que aconteceu, irmãos? Dia 26 foi um domingo. Comecei a sentir febre. E aí a minha esposa me alertou. Meu bem, amanhã vai para triagem. Aqui tem uma triagem bem próxima aqui de casa, né? Poucos metros sim, eu já chego lá. Então eu peguei, fui na triagem na segunda-feira. O médico me consultou e ele pediu para mim que eu pudesse, então, estar fazendo o exame daqui 5 dias, né? 5 dias depois. E foi assim que eu fiz. 5 dias depois, realmente eu fiz o exame, só que só sairia o resultado depois de 5 a 6 dias. E aí também realmente saiu o resultado, recebi um WhatsApp, uma mensagem da Vigilância da Saúde, confirmando que foi positivo. Então, tive essa experiência da Covid. Eu atribuo, meus irmãos, a minha recuperação da Covid, e foi uma recuperação fácil, foi tranquila, por 3 motivos. Eu queria que você agora gravasse bem essas 3 razões que eu vou atribuir à minha cura. E essa atribuição da minha cura, irmãos, não está de minha própria mente, sou eu que estou inventando, não. Está na palavra de Deus, está na revelação do Espírito de Profecia, tá certo? Quem sabe eu esteja falando para alguém que ainda não é adventista, né, não conhece a pessoa de Ellen G. White. Então, nós consideramos ela como a profetisa do Senhor. E nós temos aqui, irmãos, essa mensagem segura. 3 razões que eu atribuo à minha recuperação. A primeira delas, e a mais importante, foi a minha confiança em Deus, irmãos. A minha confiança em Deus. Leia sua Bíblia agora em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5. Não sei se tem como o Leandro aí colocar o texto bíblico aí na passagem, aí embaixo. Se não tiver, não tem problema. O importante é você acompanhar na sua Bíblia aí. Se você tiver a sua Bíblia física aí, o livro, mas se não tiver, pode abrir no seu aplicativo e vamos acompanhar. Salmos 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meus irmãos, se você tem acompanhado as notícias, você sabe que teve época agora dessa pandemia que teve canal de televisão que falava de Covid de manhã até a noite. Era falar só da pandemia, só da Covid. Então imagine a pressão psicológica que as pessoas estão tendo. Só para vocês terem ideia, eu vi um jornal que um rapaz matou a namorada porque pegou Covid e ele acusava que foi ela que transferiu o Covid para ele. Então ele já acabou, matou ela e se matou. Então você vê como as pessoas estão com tanto pânico com relação à pandemia, né? Então, quando eu tive a reação da pandemia, os efeitos da pandemia, eu não vou negar para vocês, irmãos, que me veio um pensamento. E se eu morrer com a pandemia? Né? Eu fiquei assim, pensei, mas eu orei a Deus, falei, Senhor, me dê força, tire de mim esse pensamento. E eu continuei orando, continuei buscando a Deus, e Deus foi me fortalecendo, fui me animando mais e mais, não me entreguei a esse problema. Eu vou pedir para o Leandro agora passar um vídeo do doutor, ele é um cientista biólogo, doutor Tiago Rocha, eu acho que você já deve ter ouvido falar dele, e ele conta uma experiência muito interessante sobre a pandemia que ocorreu em 1889 e 1890. Foi um ano de pandemia mundial, muito mais forte que a pandemia que estamos enfrentando hoje. Leandro, põe para nós o vídeo, por gentileza. Obrigado.
Eu vou ler aqui uma carta de uma mulher que viveu em meados de uma das gripes mais letais do mundo, que foi ali por volta de 1889 e 1890. Durou um ano. A influenza matou 1 milhão de pessoas. Fiz o cálculo, dá 83 mil a média por mês desse ano todo. Por dia, mais de 2.500 pessoas morriam. Então, estava uma pandemia que essa do coronavírus, ela é bem michuruca, perto dessa pandemia que houve lá nesse período aí de 1889 e 1890. Eu vou ler a carta de uma mulher, ela é fundadora de uma igreja chamada Igreja Adventista, independente de sua religião, não tem nada a ver com religião, ela viveu esse momento, eu queria que você entendesse esse assunto. Eu vou ler para você aqui. Presta atenção, o que eu devo fazer durante a pandemia, que é o que ela fez também. Ela cita a cidade, diz assim, fomos testados e provados pela epidemia de influenza. Quase todas as famílias foram atingidas nas cidades e vilas do campo. Alguns estão agora muito, muito doentes. Suas vidas estão por um fio. Oramos pelos enfermos. Fazemos o que podemos financeiramente e agora esperamos o resultado. Em um só dia, na semana passada, houve 11 funerais. Era interior, hein? As crianças parecem não sofrer tanto quanto os adultos ou idosos. Olha só ela. Fui severamente atingida e não posso participar de reuniões há 4 semanas. Mas não desisti de levantar da minha cama cada dia. Escrevi minha cota de páginas quase todos os dias, apesar de tossir, espirrar e sangrar pelo nariz. Ela vai contando outros fatos aqui. Ela diz assim, não preciso olhar desesperadamente, nem gemer e orar ao ver meus irmãos e irmãs angustiados. O povo de Deus está sendo provado e testado. E que Deus me conceda ser capaz de ajudá-los durante esse tempo. E que eu possa me apegar a Jesus com mais firmeza do que nunca. O nome dessa mulher, Ellen Gold White. Eu vou ler aqui, eu coloquei aqui, né, nessa carta, para você ter uma ideia, algumas coisas que ela fez. Primeiro, que você deve fazer nessa pandemia aqui. Ela não desanimou na presença da doença. Ela estava doente, saindo sangue pelo nariz, tossindo demais, doente, mas não desistiu. Outra coisa, ela não parou de trabalhar. Então, não pare, mesmo que estiver doente, mesmo que não estiver, tenha todos os cuidados que o Ministério da Saúde está te passando, mas não pare. Outra coisa, ela se manteve ativa e com a atitude certa de que devia ajudar as pessoas ainda. Então, nesse momento de pandemia, essa aqui, coronavírus, que ela é minúscula, ela é uma pulga, perto, nem falei da peste negra, nem falei da gripe espanhola, estou falando aqui dessa influenza que atacou o mundo naquela época. 1 milhão de pessoas. O Covid matou 100 mil pessoas em 6 meses. Se isso duplicar, vai dar 120 mil pessoas que morreram. Claro, são mortes, cada pessoa é importante. Mas o que eu quero dizer para você é que essa pandemia aqui, ela foi muito avolumada por causa da mídia. Como é a era da internet, todo mundo tem uma informação, todo mundo virou médico ou especialista, cada um dá sua opinião, uma hora se usa máscara, outra hora não se usa, uma hora se usa luva, tá uma loucura total, e se tornou uma febre mundial. É perigosa, tem que se cuidar, tem que fazer isolamento, eu estou aqui no sítio, por sinal, né? Você tem que se cuidar como qualquer outra pandemia, porém, a posição certa é não desanimar diante dessa doença, se pegou ou se não pegou, não parar de trabalhar, se puder trabalhar em casa, pelo que ela fez, faz também, mesmo doente ou não doente, contar com a atitude certa. E nessa carta aqui, várias e várias vezes, ela cita o nome de Deus, cita o nome de Jesus. Então, ela diz que Deus está provando o povo. E Deus está provando de novo o povo do mundo todo. Será que nós não vamos reconhecer a autoridade e supremacia do poder divino? E vamos pedir uma saída para isso? Então, ore pelas suas famílias, ore pelos seus filhos. A posição correta diante dessa pandemia é orar, não desistir, trabalhar se preciso,
mesmo doente, continuar tocando o barco, tendo uma atitude positiva e de nenhuma forma desanimar diante dessa doença. Eu preparei um material, porque você tem que fazer a sua parte. Eu preparei um material, os 5 alimentos que podem salvar a sua vida. Esses 5 alimentos, essa lista, deveria estar no site da Organização Mundial de Saúde e deveria estar no site do Ministério da Saúde. Não está, porque muitos deles não acreditam que a alimentação é capaz de aumentar a imunidade. Eu desafio qualquer jornal do mundo, me chama, não adianta trazer um especialista aí e não botar eu do lado. Chama o cara aí para me contrariar e bota eu do ladinho dele para nós conversar sobre o assunto científico. As pessoas que saíram do Covid-19, essa doença aí, que está afetando as pessoas, está matando as pessoas mesmo, todas elas que saíram tinham uma resposta imune, uma resposta boa do corpo. Quem que faz isso? Não se estressar, sono tranquilo e uma alimentação super saudável. Eu coloquei os 5 alimentos, está aqui na minha mão, mais poderosos do mundo todo. Está aqui na minha mão. Eu vou disponibilizar, aqui embaixo vai ter um link, você vai entrar no nosso site, não paga nada. Você pode imprimir, divulgar como panfleto para todo mundo. Esses alimentos vão aumentar a tua imunidade. Caso você contraia o coronavírus e desenvolva a Covid-19, que é a doença, você tem uma grande chance, estou falando que é cura, uma grande chance de estar preparado para essa doença. E o teu corpo está preparado. Alguém tem que falar a verdade. Alimentação saudável, sono, não se estressar, se isolar, fazer o que o Ministério da Saúde está pedindo direitinho, máscara, direitinho, higienização das mãos, isolamento social. Mas se precisar ter que trabalhar, mas com cuidado, você vai passar por essa pandemia. Então, irmãos, nós vimos aí a orientação do Tiago, né? Realmente ele vem destacando o aspecto da confiança e a experiência de Ellen White, que viveu uma bem pior pandemia que essa que vivemos. E agora eu vou atribuir agora a minha segunda razão. E é o que o doutor Tiago começou ali a falar, que é sobre a reforma de saúde. Sabe, eu vou contar um pouco a minha experiência com relação a gripes. Você sabe que a gripe é uma doença viral e, devido à sua imunidade, ela pode se desenvolver ou pode ser expulsa do seu organismo, né? Então, até meus 18 anos foi o divisor de águas, porque desde pequenininho eu tive um cuidado muito amoroso dos meus pais, mas também eles não tinham muito conhecimento nessa área da saúde natural. Então, o que acontecia? Qualquer gripe, qualquer doença, antibiótico para cá, antibiótico para lá, ir ao posto de saúde, tomar medicação. E poucas vezes eu tive situações de tratamento natural. Tive sim, mas muito pouco. E a minha alimentação era muito eficiente. Então, quando eu tive 18 anos, eu me despertei para essa realidade. Eu já era adventista há 4 anos, mas mesmo assim eu ainda não tinha me despertado para essa mensagem tão importante que Deus deixou para a sua igreja, que é a reforma de saúde. Então, o que aconteceu comigo? Dali em diante, eu comecei a mudar meu estilo de vida, minha alimentação, passei a ter a alimentação mais natural possível. Depois de alguns anos, me tornei vegetariano. E assim eu fui melhorando, graças a Deus, seguindo essa orientação divina. Então, de uns 10 anos para trás, hoje eu tenho 42 anos. Então, de uns 10 anos para trás, eu nem gripe tinha. E quando tinha gripe, era muito fraca, irmãos. Nem sentia reação, trabalhava normal. Antes dos meus 18, a gripe era igual o Maguila, irmão. Não sei quantos lembram do Maguila. Ele me nocauteava. Eu falava assim, mãe, segura minha cabeça, segura minha cabeça. Era assim que eu falava. E interessante que homem já é mole por natureza, né, irmão? Os homens já são mole. Mas quando eu estava com gripe, era pior ainda. Então, com essa minha mudança, fui melhorando, graças a Deus. Então, quando eu peguei a Covid, no dia 26 desse ano, de julho, né, dia 26 de julho, eu senti febre. Fazia muito tempo que eu não sentia febre, anos, não sentia febre. Falei, opa, alguma coisa estranha está acontecendo. Então, eu falei para vocês, fui ao posto, passei por todo aquele tratamento. Então, eu comecei a sentir algumas reações. Uma delas foi febre, repetia de vez em quando a febre. Sentia uma moleza em alguns momentos, mas não ao ponto do que eu ficava antes.
Outra coisa também, me deu um momento só de diarreia, não perdi o paladar, mas teve 3 dias que foi o período mais forte da reação para mim. Eu não estava querendo mais comer comida sólida, queria mais, era papinha, coisa mais leve, né? E todo dia eu tomava banho de sol, todo dia bebendo água bem, tomando banho todo dia, sabe? Cuidando do que eu pudesse me cuidar. A força que eu tinha, eu fazia tudo, entendeu, irmãos? Mas eu fiquei os 3 dias mais forte, eu fiquei mais de cama, mas fazendo tudo. Então, quando já estava vencendo o prazo de ficar isolado, eu já estava bom, 3 dias antes. E aí fui no posto, o médico falou, você está tendo reação ainda da pandemia, da gripe, alguma coisa assim? Falei que não. Você já está ótimo para voltar ao trabalho. Então, irmãos, eu gostaria de resumir esse aspecto. A Covid foi muito mais fraca. Só que ela foi muito mais forte do que a gripe, que praticamente eu não tinha nos meus últimos 10 anos. Irmão, de acordo com a minha experiência, eu posso ver a constatação naquilo que Ellen White diz, irmãos. Olha só no livro Temperança, na página 159. Olha só o que ela diz, irmãos. Quanto mais simples e naturalmente vivermos, tanto mais capazes seremos de resistir às epidemias e doenças. Se nossos hábitos forem bons e o organismo não for enfraquecido por ação contrária à natureza, proporcionará todos os estímulos de que necessitamos. Então você vê que se nós tivermos uma vida mais simples, mais natural, aqui vai uma dica, irmãos. Tem que incluir na sua alimentação mais alimentos crus, né? Você não precisa viver 100% de alimentos crus, mas tenta dividir para 50%, irmão. Vocês vão ver que a sua saúde vai melhorar muito, a sua imunidade irá aumentar muito. Atribua na alimentação esses 3 elementos fundamentais: frutas, verduras e cereais, grãos, entendeu, irmãos? Esse é muito importante, tá ok? Reduza ou elimine a alimentação cárnea e evite todo tipo de estimulante, seja café, refrigerante, cigarro, bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de estimulante, ou qualquer outro tipo de droga, né? Outro texto está também no livro Temperança, na página 159. Olha esta mensagem, irmãos. Olha só o que Deus fala aqui. Aqueles que, à semelhança de Daniel, se recusam a contaminar-se, colherão a recompensa dos hábitos temperantes. Com sua maior capacidade de resistência física e aumentado vigor, possuem um banco de onde sacar nos casos de emergência. Você entendeu aqui, irmãos? Se nós vivemos como Daniel, abster de tudo que nos contamina, e existe coisa que eu preciso largar, e estou largando, irmãos. Uma das coisas que eu larguei ultimamente foi o açúcar. Demorou para mim largar o açúcar, larguei. Há muitos anos larguei o chocolate. E ainda estou no processo de largar o queijo e seus derivados. Mas eu já atribuí muitos outros alimentos que antes eu não comia, que eram saudáveis, e agora estou gostando. Agora já estou indo mais para a dieta low carb e também da dieta sem glúten, tá certo? Ainda como glúten, mas bem menos. Então, meus irmãos, a reforma de saúde, ela é gradativa, Quem sabe esteja falando para alguém que tudo que eu já falei já há muito tempo vive e pode constatar, poderá resistir muito mais a essa pandemia, tá ok? E agora, irmão, vou falar sobre o último item que eu atribuo à minha recuperação boa e fácil. É o tratamento apropriado conhecido. Observe um resumo que White fala sobre o uso de drogas medicamentosas. Olha só o que ela diz sobre medicação, né? Ela fala que raramente são necessárias, usá-las cada vez menos. Isso está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 181 e 182. Olha só o que ela diz.
a medicação de drogas, tal como geralmente é praticada, é uma calamidade, irmãos. Hoje eu tenho uma loja de produtos naturais. Várias vezes eu recebo clientes que contraíram cirrose hepática, contraíram diabetes. Tem uma nora que falou da sogra dela que está perdendo leucócitos, perdendo glóbulos brancos constantemente. Tudo derivado da medicação que ela tomava para artrite reumatoide. Então, a situação dela se agravou muito mais do que a própria artrite, né? Então, vemos que esse tipo de prática de uso de medicação constante, como se está sendo usado, é uma calamidade. Educar em direção oposta às drogas. Use-as cada vez menos e confiai mais em agentes higiênicos. Então, a natureza corresponderá aos médicos de Deus, que é ar puro, água pura, exercício apropriado ou uma consciência limpa. Os que persistem no uso de chá, café e alimentos cárneos sentirão necessidade de drogas, mas muito mais se poderiam recuperar sem uma gota de remédio se obedecessem às leis de saúde. As drogas raramente necessitam ser empregadas. Então, quando eu estive olhando, quando ela fala aqui que as drogas raramente necessitam ser empregadas, ela quer dizer que em algumas ocasiões a medicação, a base de drogas, a medicação seria necessária, em alguns casos. E aí ela faz referência a uma experiência que ocorreu com ela, com seu filho e com um irmão da igreja no tempo dela. Olha só o que aconteceu. Em harmonia com essas palavras, foi o conselho do senhor White, que é, aqui no caso está falando do Guilherme White, que é o filho de Ellen White, quando a consultaram acerca do uso de quinino no tratamento da malária. Seu filho, que com ela viajou e ajudou, referiu o seguinte episódio. Olha só o que falou Guilherme White sobre a experiência que teve com relação à medicação em referência à experiência da mãe dele, a Ellen White. Olha só o que ele fala. Certa vez, quando estávamos na Austrália, um irmão que estivera trabalhando como missionário nas ilhas falou à mamãe acerca da doença e falecimento de seu filho primogênito. Achava-se este gravemente atacado de malária e o pai foi aconselhado a dar-lhe quinino. Mas, em vista do conselho dos testemunhos de evitar o uso de quinino, recusou-se a ministrá-lo e o filho morreu. Quando se encontrou com a irmã White, ele fez a pergunta para ela: teria eu pecado ministrando quinino ao pequeno, quando eu não conhecia outro meio de deter a malária e quando as perspectivas eram de que sem isso ele morreria? Em resposta, disse ela: não, espera-se de nós que façamos o melhor que pudermos. Você vê aqui, irmãos, há muitas pessoas, há muitos irmãos sinceros que não fazem uma leitura macro sobre o assunto. Leem um texto do Espírito de Profecia, ou até da Bíblia também, de forma isolada, e não abrange o contexto todo. Entendeu? Então, aqui ela está falando que se o único recurso conhecido era o uso do quinino para tratar na malária, ele deveria ter tratado o filho dele com quinino. Você está entendendo? Então, hoje, até então, uma das poucas medicações que está sendo reconhecido como o tratamento mais eficaz para a malária, para a Covid-19, em questão de medicação, é a hidroxicloroquina e a cloroquina, tá certo? Essa tem sido mais eficaz. Eu podia passar aqui vários vídeos, depoimentos de médicos, de pessoas que se recuperaram fortemente com
com a cloroquina, com a hidroxicloroquina. Poderia falar muito, mas não dá tempo hoje. Mas olha só o que diz aqui, ó. Ambos em estudo em combate ao Covid-19, isso eu peguei aqui numa matéria científica, ao falar sobre a medicação. A hidroxicloroquina e a cloroquina são remédios de formulações diferentes, mas que levam a cloroquina como base. Seus benefícios clínicos são parecidos, mas a hidroxicloroquina é considerada um pouco mais segura, com menos efeitos colaterais, e por isso é foco de mais estudos. O medicamento é de uso controlado, que tem efeito imunomodulador, fornece aumento de resposta imune contra determinados micro-organismos, e por isso é usada para tratar doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide e até malária. No combate à Covid-19, o papel da hidroxicloroquina seria controlar a infecção, impedindo que o vírus se reproduza. Então, meus irmãos, quando eu fui até o posto da triagem, o que aconteceu? O médico imediatamente já me passou a receita contendo essa medicação e alguns outros. O efeito dele melhor é quando você toma até os primeiros 5 dias, ou seja, de forma bem precoce, logo no início. E foi isso que fiz. Eu também tomei a medicação, porque até então, olha que eu trabalho com produtos naturais, não existe um estudo apresentando sobre produto natural, né? É lógico que tem alguns chás que pode dar certo, até o próprio quina é uma medicação, mas ainda se tem dúvida. E essa medicação é a mais certa. Então, meus irmãos, se você ainda não teve Covid e um dia for ter, você pode ter esse tratamento. Então, o que eu oriento a você? Para você enfrentar a pandemia. Primeira coisa, confia em Deus. Busque em Deus o ânimo, a força, para te dar saúde mental positivo diante dessa enfermidade. Segundo, viva a reforma de saúde. Se você não tem muita iluminação sobre o assunto, comece a estudar. Vou indicar alguns livros para você começar a ler. Conselhos sobre saúde, conselhos sobre temperança, ciência do bom viver, tá certo? Leia esses livros. Outro também, irmãos, use a medicação de imediato. Se você tiver alguma gripezinha, qualquer reação, vai ao posto de triagem mais próximo da tua casa e já faz o exame, já recebe a medicação e você vai evitar que essa doença se estenda de forma muito forte sobre a tua vida. Então, meus irmãos, eu gostaria de deixar essa experiência com você, que você busque a Deus de todo o coração. Não fique com pânico, desesperado por causa dessa pandemia. Confie no Senhor, anime-se no Senhor, faça a sua parte, viva a verdadeira reforma. Mas se você, mesmo que vier, não resistir, pode ter certeza de uma coisa: Deus te ama, Ele perdoa teus pecados e você poderá ter vida eterna. Isso que é o mais importante. Viva a vida eterna hoje em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Com certeza você será um vitorioso. E se vier uma outra pandemia e você estiver vivendo essas 3 atribuições, com certeza Deus estará com você. Que Deus te abençoe. Essa é a minha mensagem. Que Deus te use e que você mantenha a esperança sempre em Deus, olhando para o monte e confiando no Senhor. Amém. Amém, irmão Alberto. Obrigado pela mensagem. Não sei se o irmão tem um hino que gostaria que nós cantássemos agora para finalizar esse tema, que aí nós podemos estar finalizando com uma mensagem. Se o irmão me permite, eu acredito que ele saiu ali um minutinho, mas é um sermão que fala de confiança. Eu penso em um hino que fala de confiança também, né? Sempre confiante. Em Deus, vou sempre confiante. Se o irmão me permite, então vou colocar esse hino para nós finalizarmos, tudo bem? Pode ser esse mesmo. Tá ótimo. Perfeito. Então vamos então a esse momento do nosso hino, então.
esperança acabar, quando o sol pra mim não brilhar, eu só preciso a Jesus recorrer, pois dele me vem o poder. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. O que vai no futuro eu não sei, o caminho que vou passar, mas sei que Ele sempre vai me guiar, e sei que seguro estarei. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. Por isso vamos cantar, todos juntos nos alegrar, pois nosso Deus é poderoso, Senhor, e guarda seus filhos no amor. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer, vou sem mais temer. Bom, o irmão Gilberto pode encerrar a oração, né? Ele está aqui com a gente também. Acredito que ela tem um agradecimento a fazer. Então, acho que o irmão pode orar e logo em seguida a irmã Ana pode então fazer o agradecimento ao irmão. Ok, vamos então orar, irmão. Vamos curvar nossa fronte. Vamos entregar nossa vida ao Senhor. Oremos. Querido Pai, Senhor, nosso Deus, queremos muito lhe agradecer por esta palavra, porque o Senhor tem nos dado nessa noite a confiança que mesmo que venhamos a passar por uma enfermidade como esta, como a Covid, não precisamos temer, mas precisamos confiar no teu cuidado. Precisamos viver, Senhor Deus, a tua palavra, viver na reforma de saúde e seguir as orientações de conhecimento básico para poder tratar de forma conveniente dessa doença que tem sido realmente uma causa de pânico para muitas pessoas. Mas nós, o teu povo, não precisamos viver nesse pânico. Precisamos seguir seguramente na tua palavra e ter a certeza de que o Senhor está do nosso lado. Abençoe teu filho que acabou de ouvir esta mensagem. Quem sabe alguém que está até com a própria Covid agora e ouviu a tua palavra, que ele resista a essa enfermidade no nome de Jesus. São essas bênçãos que nós te pedimos, ó Pai, confiando nos méritos de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. O microfone da irmã Ana acho que está fechado. Se conseguir abrir aí, agora abriu. Pode falar, irmã Ana. Deu certo? Então, nosso irmão Leandro, obrigado. Mais uma vez, Deus aqui fez com que a sua vitória ali fosse dada a seus filhos. Obrigada por mais uma mensagem aí transmitida. Que Deus te abençoe.
Mas obrigada, meu irmão, por mais essa mensagem alcançada aos corações dos nossos irmãos. Que Deus abençoe você e sua casa. E sábado a gente se vê novamente. Viu? Tamo junto aí, irmão. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Eu que agradeço a vocês aí pelo carinho e por esse convite especial, né? E poder ser lembrado por vocês. Eu que agradeço. Deus esteja com todos vós. Amém. Amém. Então, nos vemos no próximo sábado, no mesmo canal, para continuar com o nosso culto. Tenham todos um bom restante de semana. Amém. Amém. Amém.